Olá, meus prezados. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior. Como nós vimos já no vídeo anterior que o fundamento é Jesus Cristo e os apóstolos são fundamentos com ele, com Jesus, como cooperadores, né, na obra do Senhor para fechar o que era necessário para então a construção, vamos dizer assim, né, a criação da igreja. Agora vamos ver neste vídeo de hoje então a igreja como que é, na vida de fundamento. Agora vamos a partir de hoje então nós ver como se diz a montagem dessa construção que se chama igreja. Para isso nós vamos na Bíblia. Vamos pôr aí na tela para que você veja. Veja aqui primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro, apóstolo Pedro, falando, né, aqui, escrevendo uma carta universal às igrejas, ele fala o seguinte, para as igrejas, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui nós já vemos o seguinte, veja bem, na Igreja Católica é ensinado que é o padre, no caso, né, que é o responsável de levar a Deus a oração das pessoas. Enfim, é um sistema de sacerdócio que na igreja do Senhor Jesus não existe. Nas igrejas evangélicas também eles ensinam as pessoas a ficar na dependência do pastor lá da igreja, do pregador, enfim, ficar na dependência da denominação. Eles ensinam as pessoas que Deus faz milagre, Deus cura, enfim, que Deus opera através deles lá. Como se não fosse através deles, Deus não operasse. Agora, aqui que nós vemos? Nós vemos aqui que a casa espiritual de Deus não é o prédio, e sim é simbolizada como ao levantamento, a construção de um prédio, mas é pessoas, né? Vós, como pedras vivas, quer dizer, as pessoas que formam a igreja, como pedras vivas, são edificadas casa espiritual e são sacerdócios santos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isto é, que todo cristão salvo é um sacerdote. Então, não precisa ir em um lugar onde dizem que lá que existe sacerdotes, lá que tem sacerdotes, confessar pecado para eles, pedir que eles intercedam por nós, a Cristo, e etc. Quando eu falo de sacerdócio, eu estou colocando aqui também como os pastores, enfim, os dirigentes, pregadores. As pessoas vão lá pedir para que eles, né, façam uma ponte entre a pessoa e Jesus Cristo. Não é isso, amados. Todos aqui, vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Não está dizendo que na igreja tem um sacerdote lá separado, ou alguém que exerce o sacerdócio separado. São todos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esses sacrifícios também temos que entender, mano, que o sacrifício que agrada a Deus está escrito que é o sacrifício de lábios que confessam o Senhor. Isto é, lábios que confessam publicamente, que admitem que Jesus Cristo é Senhor nosso, que Ele é o nosso patrão, Ele é o que nós domina, que nós decide por nós as coisas. Compreende?
E também o louvor é que é agradável a Deus também aqui, amados. É o louvor que louva a Deus. Não os louvores que hoje a gente vê por aí, que louvam o ser humano, que engrandecem o ser humano. Tem que ser os louvores que louvam a Deus. Certo? Outro detalhe que nós vamos ver agora aqui, sobre a igreja, aí está. É outro detalhe para você que está procurando um lugar onde congregar, uma igreja, onde congregar, onde você possa verdadeiramente estar se aproximando de Deus, se aproximando do Senhor Jesus. Então, presta atenção nesta parte aqui, ó, o que o próprio Senhor disse. Mateus capítulo 18, versículo 1. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja que Jesus não está dizendo que tem que para se reunir, para louvar ele, tem que se reunir lá na denominação de nome tal, porque lá Jesus está. Ou que tem que procurar pastor tal, bispo tal, etc. Que é lá que ele está. Ele não falou nada disso, falou onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele. Ali ele está. O que é isso? É pessoas que sentem no coração aquela vontade de se reunir com outras pessoas, não importa onde. É lá na casa do amigo, é na nossa casa, é em qualquer lugar. Se reúne 2 ou 3 para falar das coisas do Senhor Jesus, para conversar do Evangelho, com este coração aberto, que se reúne para o Senhor, para aprender das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas que se reúnem onde o Senhor Jesus é o centro, onde o Senhor Jesus é o centro do interesse. Infelizmente, hoje em dia se reúnem nas igrejas, já tudo programado, tudo horário, festa, programaram até Deus. Tem o dia de culto da libertação, tem o dia de culto de jovens, tem o dia de culto das senhoras. Quer dizer, como se fizesse uma lista para Deus. Ó Senhor, é nesse dia e nesse lugar que o Senhor vai atender, nesses horários. Compreende? Isso não é se reunir o nome do Senhor. De forma nenhuma. Então não vamos cair nessas besteiras. Vamos colocar o Senhor Jesus no centro. Tudo fazer com a nossa mente, o nosso coração voltado para Ele. Aí sim, não precisa ter lá pastor, não precisa ter lá bispo, apóstolo, ser dias certo, ser horário certo. É ontem, quando é assim. Agora, é claro, amado, não vamos entender que aqui se reunir 2 ou 3, a partir de 2 ou 3, pode se reunir várias pessoas, mas que o centro sempre seja o Senhor Jesus. Sempre seja Ele colocado como principal e não mais outras pessoas. Tá certo? Outro detalhe também que nós temos que ver é aqui em 2 João. Veja que 2 João, o capítulo 1, do versículo 9 a 11. Olha, isso aqui é da mais alta importância. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. O que é a doutrina? Para quem não sabe, a doutrina é um conjunto de normas, um conjunto de ensinamento. Resumindo, é aquilo que o Senhor Jesus deixou para a igreja. É todo aquilo que o Senhor deixou para a igreja executar e aquilo que o Senhor
ensinou que não é conveniente para o cristão, para o discípulo dele. Então, esses ensinamentos chamam-se doutrina, está na Bíblia. Agora, o que diz? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Compreendeu aqui? Tem os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, o Senhor Jesus começou a ensinar. Veja que o ministério dele foi curto, foi apenas 3 anos e meio mais ou menos. Então ele passou para os apóstolos. Quando o último apóstolo, o apóstolo João, morreu, não tem mais doutrina do Cristo. O que for além disso é um outro evangelho, além do evangelho da graça, do evangelho de Cristo. Então o evangelho de Cristo é a partir do que ele ensinou, até o que o último apóstolo ensinou. Tem que ser ali, porque ali é o fundamento, compreende? Então, aquela pessoa que não tem essa doutrina, não traz essa doutrina, o que diz aqui? Não tem a Deus. Olha que coisa triste. Infelizmente, a cristandade está repleta hoje disso aí. De pessoas que traz não a doutrina de Cristo, mas traz doutrinas criadas, doutrina já vindo que é o conjunto de ensinamentos. Você veja que as denominações, cada denominação tem o seu conjunto de ensinamentos. Tem uma denominação que tem um conjunto de ensinamento que não pode cortar cabelo, não pode pintar, o homem não pode usar barba, e blá blá blá, blá 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 blá. Não. Doutrinas de homens, porque não está na Bíblia. Tem outras que pode tudo, pode pular, rodopiar, dançar, virar cambalhota, jogar a Bíblia no chão. Doutrina de homens. Então, a pessoa que traz doutrina que não é de Cristo, está sendo claro esse versículo aqui, não tem a Deus. Aqui que é a responsabilidade nossa de passar para vocês que procuram uma igreja para congregar, presta atenção na doutrina que tem lá. Não vá aquelas doutrinas que é um fardo pesado, que você não pode, o homem tem bigode, pobre tem bigode e não pode participar da ceia do Senhor, porque é pecado, porque tem barba, não pode. Uma série de coisas que não é a doutrina de Cristo. E tem aquelas que vão além, que pode tudo. Também não é a doutrina de Cristo. Então aqui já fica a dica para você escolher. Procure conhecer a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo você encontra de Mateus, Apocalipse, nós encontramos a doutrina de Cristo. Percebe? Aquelas doutrinas do Antigo Testamento eram para a nação de Israel, não eram para a igreja. Tem esse detalhe também para quem está procurando uma igreja para congregar. Continuando, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como tem filho. Então aqui está, veja bem que aqui está um divisor de águas. Aqui, aquela pessoa que procura congregar num lugar, observe se lá as doutrinas são de Cristo ou não. Se não for a doutrina de Cristo, cai fora, porque aquilo lá não é de Deus. Já se for as doutrinas de Cristo, somente a doutrina de Cristo, sem acréscimo e sem diminuir, então ali está o Pai e o Filho, está o Espírito Santo também. Então não é questão, amado, de movimento, não é questão de emoção, chora, pula, grita, esbraveja. Não é isso, amado. É crer naquilo que está escrito, que o Senhor Jesus autorizou a ser escrito na Bíblia, que é as doutrinas de Cristo.
Agora vem aqui uma mais calma. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O que significa isso? Os cultos da igreja do Senhor não é em templos como fazem, constroem, gastam fortunas para construir prédios e consagram a Deus. Ele disse que aquele templo. Deus não quer nem saber daquilo dali. A própria Bíblia nos ensina isso. Então, os cultos eram realizados nas casas, na casa de um, na casa de outro. Alguém tinha lá 2 casas, cedia uma casa para ser reunião ali, né? Então não é para receber essa pessoa. Não é para receber como igreja se essa pessoa não traz essa doutrina de Cristo. É claro que aqui não está falando de uma pessoa que não sabe nada a respeito da Bíblia, que não conhece a respeito da Bíblia. Então aquelas pessoas, a igreja tem a obrigação de orientar, de ensinar, de receber, de abraçar esta pessoa. Agora aqui que fala de pessoas, amados, que são pregadores, que são ensinadores, que são pessoas que dizem ter conhecimento bíblico, mas trazem uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, é um conhecimento, mas não da doutrina de Cristo. Essa pessoa é para fugir dela, não receber em casa. Por quê? Por que fazer isso? O versículo 11 nós dá a resposta. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Quer dizer, não podemos. Você que está procurando uma igreja, você vê que a liderança lá não tem essas doutrinas, fuja de lá. Agora, meu amigo, eu acho que vai ser muito difícil achar um lugar onde seja somente a doutrina de Cristo. Onde não esteja misturado. Pode achar lugar que tem a doutrina de Cristo, mas tem misturado outras coisas lá que não é de Cristo. Que é a criação da mente, que há interesse em reunir pessoas, que há interesse em encher o salão de pessoas, e não é muito interesse em salvação de almas, em a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. E nós falamos aqui em templo, a parte de templo é tema de um outro estudo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, porque a gente comentou que a igreja primitiva, a igreja onde a doutrina de Cristo ensina que não é em templo que Deus quer ser adorado. Não é em templo. Então, a gente tem que mostrar na Bíblia aonde que está isso aí, né, para que não fique a dúvida. Então vamos lá, é no livro de João, no capítulo 4. Veja ali está. Livro de João, capítulo 4, o versículo 20. Em diante, que diz lá. Aquela mulher samaritana conversando com o Senhor Jesus. Certo? Então, aquela mulher, ela naquela conversa com o Senhor Jesus, ela falou a respeito do lugar de adoração. E como ela era samaritana, os samaritanos não tinham amizade com os judeus, o que acontecia? Veja, entenda, Deus falou para o povo de Israel que ele ia atender as orações, ia atender o povo no templo, lá em Jerusalém. Deus não ia atender as pessoas em outro lugar, ia ser no templo, lá era para levar dízimo e tudo. No templo em Jerusalém. Não era no templo em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar. Era unicamente em Jerusalém. Não tinha outro lugar, não podia ser em outro lugar. Percebe? Então, o único templo de material, né, erigido ao Senhor, que ele aceitou, foi o templo em Jerusalém.
Como os samaritanos não tinham amizade com os judeus, o que eles faziam? Eles queriam adorar o mesmo Deus, mas não podiam adorar lá em Jerusalém, no templo. Então eles adoravam lá no monte, em Samaria, com base no antepassado deles, porque eles eram, vamos dizer assim, parentes, né? Então os samaritanos adoravam a Deus nesse lugar, lá no monte, em Samaria. Os judeus adoravam a Deus no templo. Aí esta mulher, então, ela conversando com Jesus a esse respeito, ela falou, olha, ela se referindo, né, aos samaritanos, né? Nossos pais adoraram neste monte. E vão dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? No templo em Jerusalém, porque é só em Jerusalém que tinha templo onde Deus aceitava a adoração. Agora veja o que Jesus disse. Então a mulher disse assim, nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por que Jesus falou que ia chegar a hora que a adoração no templo ia acabar? Jesus estava falando para ela, olha, vai chegar a hora que ninguém vai adorar, que Deus não vai aceitar mais adoração em templos. Deus está pelo pescoço da adoração em templos. Acabou, não tem mais o negócio de templo para adorar Deus. E nem nesse mundo onde vocês adoram, porque isso aqui, sabe o que era? Era espécie de idolatrar o templo, idolatrar o monte lá em Samaria, lugar de adorar. É santificar aqueles lugares. Quando só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser santificado. Percebe? Daí prosseguindo aqui, Jesus falou, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo assim, ó, já está chegando o tempo que vai acabar a adoração em tempos. Por quê? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Hoje constroem templo para adorar a Deus, que Deus não aceita, Deus não quer, Deus não está interessado. Então, a cristandade, de modo geral, procura adorar a Deus. Percebe? Procura adorar a Deus. No templo. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto é, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo. E diz aqui, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Compreende? Então, quando alguém vir para você que procura uma igreja para você congregar, tenha em mente essas coisas principais. Quando alguém disser, é lá naquela igreja, naquela casa lá, chamada templo, lá é bom, lá, quantas qualidades, já fique esperto. Por que lá? Por que templo? Quando Deus é adorado em espírito, em qualquer lugar, não precisa ser lá, então por que é lá? É uma coisa para ficar esperto. A outra coisa é sobre a liturgia dos cultos. O culto, como que é feito? Importante lá, quem que é? É Jesus sempre. Ou o importante é um pregador que vem do exterior, é um pregador que vem de outra cidade, tem que fazer festa, tem que fazer aquelas coisas. O importante é adorar a Deus com a nossa voz, com aquilo que nós temos, afinado, desafinado, rouca, do jeito que é. Ou é preciso ser uma banda,
com instrumentos caríssimos, muito bem ensaiada, e tudo assim programado, tudo agendado, tudo feito. Deus não trabalha dessa maneira, amado. Quando nós estudamos a parte ali da manifestação do Espírito, você pode ver ali no capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vemos que Deus, ele faz as coisas, ele se manifesta quando Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é o mesmo Espírito que faz todas as coisas. Então, quando o homem, quando fala homem, a mulher, né, quando o ser humano programa as coisas, não está sendo Deus que fez, está sendo uma programação humana, percebe? Um outro detalhe também que é uma dica é sobre, você vê o lugar, a pastora tal, você vê mulher ensinando, né, em igrejas, na reunião lá dentro da igreja. Quando está escrito que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, isto é, nas reuniões de assembleia. Não é uma proibição para a mulher, deixar a mulher lá embaixo, que tem que ficar calada. A mulher pode cantar louvores, pode ensinar, as mulheres mais velhas podem ensinar as mais novas, pode trabalhar com as crianças. Então, Deus deixou ordem nas coisas. E tem, agora você vê, sempre que você vai entrar numa igreja, a gente tem pastora lá tomando frente nos trabalhos, ensinando homens lá. Essa é uma coisa que não é doutrina de Cristo. Então, se você quer realmente achar um lugar para congregar, que seja da vontade do Senhor, e você possa crer de fato e ter a certeza de que está fazendo alguma coisa que é da graça do Senhor, faz isso. Presta atenção nessas dicas e então você ore. Não corra atrás das coisas. Deixe que o Senhor leve você. Não é, amado, nós que vamos ao Senhor. Isso é mais um engano que tem das pessoas querer levar outra pessoa a Jesus. Só permanece em Jesus, Jesus recebe aqueles que o Pai leva a Ele. Compreende? Que é assunto para outro estudo sobre a certeza da salvação. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus porque o namorado, por causa do namorado, por causa da namorada, por causa da esposa, por causa do marido, por causa de um parente, por causa de um amigo. Mas muitas vezes vai lá, aceita Jesus e não tem a mínima noção do valor do sacrifício de Cristo que deu a vida para a nossa salvação. Então a salvação não é uma coisa diferente e é um estudo à parte, que já tem os meus sites, onde pode ser conferido. Muito bem, aqui nós encerramos esta parte aqui da igreja. O tempo não nos permite a gente ir além de explicar muitas outras coisas. A igreja, olha, ela é simbolizada, como nós vimos aí, por uma edificação. Nós tratamos desse assunto porque precisava falar no início, na raiz, né, no alicerce, no fundamento. Era necessário a gente falar para entender melhor. Mas a igreja, além de ser simbolizada por na construção, ela é simbolizada por lavoura, é simbolizada por árvore, é simbolizada por noiva. Então tem vários símbolos que representam a igreja, que com o tempo a pessoa vai aprendendo isso. Mas para você que está procurando um lugar para congregar e você fica pensando assim, aonde que eu vou congregar? Qual a igreja mais certa? Qual a igreja que eu devo? E começa a visitar a igreja.
você vai tendo decepção uma atrás da outra. E o que acontece, geralmente no final, que a pessoa sabe de uma coisa, tô fora de tudo isso aí. Tudo é religião, tudo é balela. Então, a gente não quer que isso aconteça, porque Jesus pagou um preço alto para que as pessoas se salvem, né? Para que as pessoas não se desaminem. Então, ficou mais ou menos essa dica. Este é o fundamento. Não olhe para as coisas, para as imperfeições das pessoas. Principalmente aquela pessoa que está começando, né? É uma pessoa que não, é claro, não tem conhecimento. É como uma criança que tropeça, que cai, que se machuca, que fala besteira, que faz o que não deve. Mas que com o crescimento vai, como diz, entrando nos trilhos. Então sempre vai ter, na igreja do Senhor Jesus, vai ter pessoas novas que estão começando, que são crianças. Mas entenda, isso é normal. Aqueles que estão adultos têm de cuidar desses que são crianças, têm de ter paciência e ter amor por eles para que eles cresçam também. Agora, o que não é admissível é lideranças, é pessoas que estão ali como pessoas aptas, como pessoas falando em nome do Senhor, vir trazer invenções, vir trazer doutrina diferente da doutrina de Cristo. Então, é aqui que está o X da questão. E eu te digo, posso dizer mais, né? Você procura em oração que o Senhor te mostre, que o Senhor te leve aonde é para você congregar. Não se deixe levar por convites, porque você vai ficar andando de um lugar para outro e não vai encontrar. Então, veja, Cornélio, por exemplo, ele orava ao Senhor. O Senhor providenciou para que Pedro fosse na casa dele e falasse a verdade. Então é assim, você tem o coração voltado para Deus, você quer congregar de verdade, espere no Senhor, confie nele e você vai ver, você vai ter a surpresa agradável de você descobrir aonde é o lugar certo de congregar. Mas não se deixe por nome de igreja. Lembre-se, a igreja do Senhor Jesus não tem nome e não tem rituais, assim, a liturgia é diferente. Por aqui nós terminamos, encerramos mais este vídeo. Eu não sei se eu consegui expressar para você. Então a minha oração é que o Espírito Santo faça esta obra maravilhosa na tua vida. Você que tem o coração voltado para o Senhor, fique tranquilo que o Senhor cuida de você, o Senhor vai se manifestar a você o que você precisa fazer. Tá bom? Então por aqui a gente fica. A minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, na tua família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.